Não porque nós estamos aqui, porque é o último dia da EBD desse ano, mas porque é um dia em que nós comemoramos a vitória de ter conseguido, de termos permanecidos firmes o ano inteiro. É bênção de Deus a gente ter tido esse ano inteiro na Escola Bíblica Dominical. É bênção de Deus nós estarmos aqui hoje. Então, a gente precisa pensar que é um dia bacana? É o último dia do ano, domingo que vem eu vou poder dormir mais tarde, né? Vou poder acordar mais tarde, aliás, não é verdade? Mas o nosso raciocínio precisa estar ligado à vitória que o Senhor nos deu. Foi bênção, né? Foi fácil? Depende, né? Cada um tem, né, o seu olhar aí. Mas a gente sabe que muitas coisas acontecem de manhã. Né? A gente tem problemas para dormir à noite, a gente quer acordar, dormir um pouco mais de manhã, aí a gente passa mal de noite. Essa semana teve um dia que eu fui dormir 1 da manhã tossindo. Eu não conseguia parar de tossir, e era 1 da manhã e eu estava tossindo, morrendo de sono. Mas o Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustentou esse ano inteiro. E é bênção de Deus. Por isso que nós viemos mais cedo, por isso que nós nos confraternizamos ali com aquele café maravilhoso que o Senhor preparou para nós. E nós precisamos lembrar disso, né? É um dia de bênção para a gente lembrar. E antes de prosseguir, eu queria agradecer às meninas da SAF. Gente, esse café, vamos sempre lembrar de orar pela SAF, que é bênção. Eu só falo assim para as meninas, gente, a gente precisa fazer um café. Tal dia, pronto. E elas tomam a frente, as meninas, eu falo as meninas da SAF, porque está sempre a diretoria da SAF que está à frente, mas a gente tem outras irmãs que não fazem parte da diretoria, que vêm e ajudam. E cedinho, 7 horas da manhã, nós estávamos aqui, né? Eu estava morrendo de sono. Eu não sei as meninas, mas a cara da Jaqueline ali, que estava com soninho, mas nós estávamos aqui. E glória a Deus pela vida da SAF, que está sempre nos ajudando aí com o trabalho. E aí, para começar, o nosso tema de hoje é a importância da escola bíblica. Ângela, por que falar disso no final do ano? Gente, escola bíblica é importante? Por quê? Vamos fazer uma reflexão aqui. Eu convido vocês para refletir um pouquinho, rapidamente, sobre isso. A importância da escola bíblica. E aí, vamos parar um instante, coisas assim de minutinhos, segundinhos, para pensar. Eu gostaria que vocês compartilhassem o que vocês pensam sobre isso. A importância da escola bíblica. O que é importante? Por que é importante para vocês? Olha, deixa eu falar uma coisa. Não me deixa aqui falando sozinha. Tem gente que já me viu tremendo, porque eu estou tremendo agora. Então, falem comigo aqui. Troca de experiências. Pode falar. Olha, graças a Deus, né? Dona Lourdes, firme, hein, Dona Lourdes? Muito bom. Vamos, gente. Olha, tirar dúvidas. Vamos lá. Crianças, cadê as crianças? Crianças, o que vocês pensam quando vocês falam, quando alguém fala assim, vamos para a escola bíblica dominical, ou tem EBD amanhã? Quando fala em EBD, o que vocês pensam? Gente, tem um microfone sem fio para as crianças? Vamos lá, eu queria ouvir as crianças. As crianças se escondendo. Ih, as crianças estão tudo com vergonha. Então, vamos lá. Adolescentes, adolescentes, o que vocês pensam quando falam em escola bíblica dominical? Ah, os meninos estão falando. Espera aí que eu quero ouvir, gente. Fala aí, quem é? O Gabriel ou é o Vitor? Porque eu não entendo, não sei quem é quem. Gabriel. Ah, o microfone aí. É porque a gente aprende a palavra de Deus, e a gente aprende a orar, 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 e
Muito bom para refletir. Olha só o que a gente já ouviu: reflexão, aprendizado, compartilhamento de experiências. Que mais, gente? Cadê os homens dessa igreja? Vamos lá, homens. Só o bar, vamos lá, homens. Quando pensa em escola bíblica dominical. Amém. Mais outro homem ia falar. Presbítero Sérgio levantou a mão. Eu já vou falando nos nomes. Bom dia, irmãos. É uma bênção. A primeira coisa, o dia os ossos da corda, né? No domingo de manhã, a gente pensa que nós vamos ter uma escola dominical, onde a gente aqui aprende mesmo, até a vírgula do amigo dele, o que Deus quer nos ensinar. Isso é muito importante. Então, eu digo mais aos irmãos aqui que não costumam vir à escola dominical, que venham. No ano que vem, a gente passa, assim, entender o que Deus quer mesmo na nossa vida. A escola dominical, ela é muito importante. Não só o culto à noite, mas é muito bom estar sempre em comunhão com os irmãos. E a escola dominical também é muito. Amém. Lídio, irmão Lídio. Melhor mesmo. Mais alguém? Presbítero Henrique. Os presbíteros estão marcando presença hoje, vocês viram, né? Graças a Deus. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Salmo 19, versículo 7. A escola dominical trabalha a Bíblia, trabalha a lei do Senhor. Então ela traz vida à nossa alma, por isso que a escola dominical é importante. Amém. Mais alguém quer falar? Xênia? Amém. Olha, mais alguém. Adriana. Bom dia, irmãos. Bom dia. Todo mundo planeja aí? Então tá bom. Além de aprender, né, e ensinar, a escola dominical descobre talentos e dons. Quantos professores que não dão aula fora, mas dão aula aqui dentro e aprendem a dar aula? Eu tenho uma. Então, eu acho que a escola bíblica dominical, ela ajuda a desenvolver
irmãos, escola bíblica é bênção de verdade. Tem mais alguém que quer falar? A Cione. Eu puxo. Amém, amém. Muito boa a participação, hein? Ninguém me deixou falando sozinha. Eu fico aqui, gente, olha, acreditem. Eu preciso da interação para eu poder ficar bem aqui. Vamos lá, obrigada, hein? Ajudou muito. E vamos sintetizar, então, né? A Escola Bíblica Dominical, todo mundo trouxe várias contribuições, todas elas têm todo sentido, são reais, verdadeiras, né? Escola Bíblica Dominical, lugar de aprendizado. O que a gente aprende aqui? A palavra de Deus. Como que a gente aprende a palavra de Deus? A gente para e lê a Bíblia, versículo por versículo, e vai embora? Não. A gente aprende refletindo e relacionando, né? Então, quem está aqui, participa da escola dominical, sabe que os nossos ensinos são ensinos contextualizados. A gente não pega um versículo do nada e vai meditar no versículo, né? Então, e os temas, eles são sempre relacionados à nossa realidade. Então, a gente está sempre estudando alguma coisa que esteja relacionado ou à nossa faixa etária, ou o nosso momento. Então, nós já estudamos vários assuntos aqui na escola dominical, mas sempre atrelado à palavra de Deus. Então, a nossa base de ensino é a palavra de Deus. Nós temos uma revista que vem toda uma preparação, vem todo um conteúdo para nos ajudar a refletir, mas a revista, ela é baseada na palavra de Deus. Por isso que é importante a gente dar uma olhada lá e a gente perceber e meditar naqueles versículos que aparecem lá da leitura semanal. A revista não vem as leituras para serem feitas fora da escola dominical? Por isso que é importante a gente ler os textos bíblicos, né? Tem revista que vem escrito textos bíblicos, né? E eu lembro que teve uma época na minha vida que eu frequentava uma igreja. E na escola dominical, no final, todo mundo falava o texto áureo. Texto áureo o nome era, eu não lembro, não sei se é esse nome ainda. Mas todo mundo no final falava texto áureo. E aí cada grupo tinha que ler o versículo do dia da sua aula. E esse versículo, ele está lá na revista, né? Então, a gente não aprende um versículo solto, descontextualizado. A gente aprende relacionando.
Então, o nosso aprendizado aqui, ele é baseado na palavra de Deus, e nós temos um material que nos ajuda ali a direcionar, a conduzir e a refletir acerca do conteúdo. O outro ponto que vocês trouxeram, que é o crescimento pessoal, né? Falando de compartilhamento, de experiências. É importante a gente ouvir o nosso irmão na escola dominical? Por que é importante ouvir? Exatamente, porque todos nós estamos aqui para aprender e para ensinar. Ensinar não necessariamente parte do professor sozinho. Nós ensinamos quando nós trazemos uma contribuição de vivência, uma experiência. Nós temos pessoas muito maduras aqui na fé. Eu sou uma menina e estou engateando aqui. Eu falei ali com alguém, eu falei, gente, hoje eu vou dar aula hoje e eu estou tremendo. E quando eu olho para essa igreja, que eu vejo um monte de adulto, um monte de crente antigo aqui, eu já tremo. Mas é uns aprendendo com os outros. Criança ensina também para adulto. Quantas coisas a criança ensina para adulto, gente? Então, nós aprendemos uns com os outros. É importante essa comunhão. Então, a escola dominical também é lugar de comunhão. Então, a comunhão não é só na célula, na confraternização de final de ano, nos encontros, nas palestras, nas atividades das sociedades. Não é só ali. Escola dominical também é comunhão. E aí a gente cresce no conhecimento, ouvindo o professor, ouvindo os irmãos, e a gente cresce espiritualmente. Por quê? Porque na escola dominical nós aprendemos a palavra de Deus. E é cada vez que a gente vem aqui e que a gente ouve e participa, a gente cresce espiritualmente. Por isso que é importante a nossa participação na escola bíblica dominical. E o outro ponto, aí os irmãos vão se lembrar, que é lugar de adoração. Quem é que lembra? Quem estava aqui semana passada deve se lembrar. Que foi falado alguma coisa aqui semana passada sobre lugar de adoração. Vamos lá, pode falar. No culto à noite, olha aí, tá vendo a dona Preta? No culto à noite. Na semana passada, no culto, o pastor estava falando sobre como nós devemos se comportar na casa do Senhor. Lembram disso? Da pregação de domingo passado? Guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Eclesiastes 5, né? Eclesiastes 5, versículo 1. E aí, o pastor falou sobre a casa do Senhor ser um lugar de adoração. E aí ele trouxe um ponto relacionando a escola dominical. E quando nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor, nós ao mesmo tempo adoramos ao Senhor. É o que deve ser. É momento de adoração. Presbítero Sérgio, lá na frente, falou, estamos aqui para adorar ao Senhor. Hoje de manhã, na hora do café. Porque a casa do Senhor é lugar de adoração. E nós adoramos ao Senhor quando refletimos sobre o que o Senhor está falando para nós. É importante nós estarmos na igreja, é importante estarmos na escola dominical, é importante estarmos no culto. O culto é essencial. Mas na escola dominical nós podemos ter essa troca. A gente consegue, como a Carol trouxe, tirar dúvidas. Tem coisas que se fala aqui no culto, gente, que nem tudo a gente entende. Mas na escola dominical a gente tem oportunidade de tirar essas dúvidas, de perguntar. E a gente pergunta para o professor, e aí às vezes não dá nem tempo do professor responder, porque o outro irmão está respondendo. E assim a gente cresce espiritualmente, cresce em comunhão com os irmãos. Por isso é importante estarmos na casa do Senhor, na escola dominical, aqui na nossa igreja, aos domingos de manhã. Amém? Então vamos lá. Provérbios 2, do 1 ao 5. Alguém pode ler? Provérbios 2, do 1 ao 5. Provérbios 2, do 1 ao 5.
Gente, o que isso tem a ver com a escola dominical? O que tem a ver com a escola dominical, essa passagem? Vamos, gente. Sabedoria, entendimento. Quem ia falar? Fala. Olha que interessante, a Bíblia é nossa cola para a vida. Gente, quando o aluno na escola, ele cola, o que ele está fazendo? Ele não sabe e ele vai pegar onde ele acha que é certo, não é? A Bíblia é nossa cola para a vida, não vou esquecer disso aí não. Gente, oi? É, muito bom. Olha só, se aceitares as minhas palavras, quais palavras? Que estão nas Escrituras. É a palavra do Senhor. Se clamares por conhecimento, palavra de Deus, conhecimento, sabedoria. A escola bíblica está embasada na palavra de Deus. Não é um evento, um momento que alguém inventou porque acha que é importante. A palavra de Deus nos ensina que a gente precisa estudar, precisa crescer em conhecimento. Pode falar. Muito bom, muito bom. E aí, a gente vai falar disso aí. O Alcione fez uma fala e eu só não comentei porque a gente vai falar disso. E aí nós temos um outro ponto agora, chegamos nesse ponto, né? A responsabilidade de cada um na escola bíblica. E aí eu gostaria, né, de convidar aí os irmãos para fazer uma outra reflexão. Mas antes disso, Colossenses 3, 23 e 24. Quem pode ler? Colossenses 3, 23 e 24. Quem achou, pode ler. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Vamos fazer uma reflexão agora. Vamos lá. Mesmo movimento que a gente fez no começo, tá? Nós vamos fazer uma reflexão e nós vamos refletir o seguinte, sobre a nossa participação na escola bíblica dominical. Vamos pensar, eu participo? Se eu participo, como que eu participo? Eu participo de todas as aulas ou eu escolho aquela que eu acho mais interessante? Eu sou pontual na escola dominical? Ou a hora que eu acordo, eu vou? Não ponho o relógio para despertar, a hora que eu acordo, eu vou. Está lá mesmo, a igreja está aberta? É uma reflexão. E sobre as aulas? Eu contribuo ou eu só recebo? Ou eu faço os dois? Eu recebo e eu contribuo. Qual é o meu papel na escola dominical? E se eu não participo? Eu não participo por quê? Vamos refletir um pouquinho? Minutinho. E aí, vamos pensar um pouquinho? E aí, cada um está convidado, e eu espero, é convite, vou falar igual Pedro. Pedro às vezes fala assim, mamãe,
Quando convida o louvor, o Pedro sempre fala isso, mas eu tenho que ficar sempre explicando para ele, porque ele sempre fala, mamãe, o louvor convida a gente para ficar de pé. Mas convite não é algo que a gente aceita ou não? Por que eu tenho que ficar de pé? Né? Eu expliquei já para ele a importância, né, de a gente louvar junto, que o louvor, que a equipe conduza a igreja em louvor e adoração. E nós ficamos de pé para juntos louvarmos ao Senhor. E, ao mesmo tempo, a gente apoia a equipe de louvor que está aqui, conduzindo a igreja em adoração. Não é verdade? E aí eu convido a igreja a refletir agora sobre esses pontos. É um convite à reflexão e é um convite a compartilhamento. Então, reflete e, se possível, compartilha com a gente aqui, tá bom? Então, vamos lá. Sobre a nossa participação. Eu participo? Como que eu participo? Eu sou pontual? Eu chego no horário? Ou eu simplesmente deixo para lá? Vamos pensar. Cada um é a sua reflexão. Não é para a gente olhar para o outro, não. Não é para a gente, fulano chega atrasado, tem gente que chega... Não. É pessoal. Vamos lá. Amém. Mais alguém? Está vindo ali o microfone.
Eu vou chegar aí. Daqui a pouco eu dou o seu. Vamos lá. Benefícios da participação ativa. Gente, mais alguém vai contribuir? Porque, olha, está faltando contribuição aqui sobre a reflexão. Nalva, pode falar. Mais alguém? Obrigada, Nalva. Fala, seu Lídio. Irmãos, eu vou trazer de novo o ponto que eu trouxe aqui de reflexão. Vamos lá, vamos continuando a nossa reflexão individual. A reflexão é sobre a nossa participação na escola dominical. Então, vamos, só um minuto, tá bom? Então, vamos lá, sobre a nossa participação. Eu participo? É cada um pensar sobre si. Eu participo? Como que eu participo? Eu venho todos os domingos, eu escolho as aulas, é aula em classe, eu venho. Se é aula em conjunto, eu decido ficar em casa, porque é aula em conjunto. Eu chego para o horário ou eu aproveito o horário da abertura da IBD para eu chegar atrasado e começar só na hora da classe? Eu venho quando eu sei que a próxima aula é do professor X, porque do professor eu prefiro assistir a aula com o professor X. Aí eu não vou no domingo porque é com Y. Como que eu participo? É uma reflexão. É sobre isso que a gente precisa conversar aqui. A gente está meio que saindo um pouco do ponto, né?
Vamos voltar. O Acione falou que a superintendência gosta de puxar a orelha, e eu puxo, e aqui eu estou puxando. Ó, vamos voltar? Porque às vezes acontece isso na escola dominical. Às vezes o professor está conduzindo um assunto e viaja, gente. Os irmãos viajam. Até às vezes o professor viaja. E o que é viajar? Sai do ponto, sai do foco. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Então, vamos voltar aqui para o nosso ponto, que é a nossa reflexão sobre a nossa participação de cada um. Fala aí, Bá. Sim. Olha, amém. Boa reflexão. Fala aí, Fernanda. Meus irmãos, vou abrir meu coração aqui para vocês. Fala que escutamos. Eu moro longe, né? Eu e o Rick. E a gente tem que chegar mais cedo ainda para passar o louvor, para a gente ajudar aqui na abertura da escola dominical. Então, a gente tem que sair de casa quase 7h30, 8 horas. Então, é muito cedo. Então, confesso que preciso melhorar isso para o ano que vem. Acordar mais cedo para me preparar, né? Já que é uma reflexão pessoal, então estou falando sobre mim. Outra coisa também que eu queria falar é que muitas vezes, durante a semana, eu não priorizo a leitura bíblica, não priorizo uma devocional, não tenho momentos de intimidade com Deus. E na escola dominical, é um momento onde eu encontro pessoas que têm a mesma fé que eu, que vão me ajudar a construir uma memória, um aprendizado sobre a Bíblia. Então, estar na EBD, além de precisar ser pontual, priorizar, valorizar, né, os professores, os irmãos que estão aqui, as irmãs que prepararam um café maravilhoso para nós, a gente também tem que valorizar esse momento de devocional, esse momento de aprendizado da Bíblia, porque não é fácil. A Bíblia tem muitas complexidades e muitas vezes a gente depende da iluminação do Espírito Santo. E Deus usa os professores, né? Deus usa o pastor na abertura, Deus usa a Ângela como superintendente, um irmão que vai compartilhar uma experiência que teve na semana. Então, isso ajuda a gente a construir cada dia mais a nossa fé. Por isso que é importante. E eu falo por mim, eu gosto de estar na EBD por isso, para reconstruir a minha fé e começar a segunda-feira mais forte, mais firme. Amém. A dona Lourdes quer falar aqui, ó. Depois a Xênia. Nunca usei o ônibus para vir para a igreja. Eu acordo cedo, tomo meu banho e venho andando. E às vezes eu chego aqui, só tá eu e a Ângela, né, Ângela? Eu e o Pedrinho. A gente abre a igreja. Às vezes eu espero lá fora, a igreja não está nem aberta ainda, né? Então, assim, eu não gosto de chegar atrasada na programação da igreja. No computador, eu brinco com a Sara. A escola dominical tem que chegar às 9h30, tem que chegar às 9h20, pelo menos, né? Então, eu louvo a Deus, por Deus me dar força para vir andando, né? Esses anos todos eu venho andando de manhã para a escola dominical, né? Ou às vezes até o culto à noite também eu venho andando, quando a minha filha não vem, né? Venho e volto andando, pedindo a Deus que me proteja, né? Às vezes, quando alguém não me leva em casa. E assim, eu gosto de estar presente e chegar no horário certo, porque às vezes a gente perde o louvor. Eu não gosto de chegar na igreja quando o louvor já está começando, porque você perde. Para mim, uma das melhores partes da igreja, Deus fala muito com a gente através do louvor da igreja, pelo menos comigo, né? E eu gosto de chegar pontual na igreja. Amém. Passa o microfone para a Xênia, por favor. Dona Leninha? Bom dia, irmãos. O interessante da nossa escola dominical é que, quando no meu caso, se eu não estudei a revista na semana, no meu caso, eu não tenho interesse
A gente tem que estudar a revista. A revista tem a meditação diária, para a gente ler aquela referência, orar e nos interessarmos pela aula. Eu estava até pensando nessa última revista, no meu egoísmo, eu estava pensando, por causa da minha idade, eu falei, é mais para as mães. Eu fiz até pouco caso no meu pensamento. É para as mães, é criar filha, marido. Eu sou de idade, não tenho marido, meu bisneto já é moço. Então, eu estava com desinteresse. Mas, mesmo assim, eu comecei a estudar. Você estuda a referência, a palavra de Deus é para todos os dias. Nós temos que estudar a revista. E você percebe na aula dominical, quem estudou a revista, quem não estudou. Porque a pessoa fica mudo e surdo. E não tem como participar, mesmo se você pergunta alguma coisa, não estudou, não tem como participar, que é para ajudar também o professor. Esse é o meu modo de pensar. Então, a gente não sente saudade, porque quando estuda a aula da escola dominical, você sente saudade também. O gostoso de estarmos aqui na escola dominical é rever a família em Cristo. Então, a gente vem vindo para a escola, vou ver o irmão, vou ver a irmã, vou ver o filhinho da irmã. Pelo menos no meu caso, eu fico pensando assim, abraçar nossas crianças, abraçar nossos irmãos, nossos netos, porque eu costumo brincar, que eu tenho meus netos aqui na igreja. Isso é tudo muito bom, muito feliz para nós. Temos que amar a nossa escola dominical. Esse é o meu pensamento. Amém. Pode passar para a Xênia, por favor? Depois a Jaqueline. Bom, eu era bem relaxada, vou dizer logo a verdade. Então, quando eu não dava aula, eu não vinha direto. E eu lembro que a Balu, que era da superintendência aí da época, ela sempre falava, por que você não vem? O seu problema é acordar cedo? Qual é o seu desinteresse? Então, ela sempre questionava, olha tanto de tempo já. Então, você veio com essa questão. Qual o meu desinteresse, né? Então, eu fui convidada a dar aula, né? E graças a Deus, Deus me capacitou, tive a ajuda de muita gente, principalmente a Jaque, né? Tudo eu socorria, Jaque, socorro, né? Ela me orientava, pedia muita ajuda a ela, porque ela já está aqui mais tempo, né? Principalmente quem tem mais tempo. Aí a Ângela entrou, também perguntava. Então, eu comecei a me policiar. Que na semana também eu fazia que nem a Fernanda, eu capengava ali para estudar a lição. Mas eu falei, não, eu preciso me preparar, né? Eu preciso me preparar, porque eu vou dar aula para crianças, elas vão me perguntar, e eu vou responder o quê? Então, eu preciso me preparar. E o Espírito Santo, eu digo para você, ele incomoda muito. Nossa, como incomoda. Incomoda demais, eu me sinto envergonhada quando eu não faço as coisas. Muito, muito mesmo, entendeu? Então, eu comecei a me policiar, a ler. Então, quando eu leio a Bíblia, eu entendo. Hoje eu entendo. Entendeu? Então, eu estou me policiando. Claro que eu preciso melhorar muito. Mas, hoje, eu venho no horário, eu coloco o celular para despertar, eu faço o meu cafezinho da manhã, eu tomo o meu café em paz e eu saio mais cedo. Todo domingo eu faço isso. Quando eu não posso vir, por algum motivo, que eu realmente não posso, mas eu venho, e quando eu não venho, eu sinto falta. Dou a aula, me preparo para essa aula e amo dar aula. Então, assim, é se policiar, entendeu? A gente tem que se policiar. O Espírito Santo, ele incomoda. E a preguiça está lá do lado. E aí você fica. E a preguiça está lá. E você fica dando beirada da preguiça. Eu falei, não posso. Eu tenho que melhorar isso. Tenho que estudar, eu tenho que ler, tenho que estar preparada, né? E isso é muito bom, porque quando a Ângela vem, a gente já está tudo sintonizado, porque todo mundo começa a se policiar, e está todo mundo interagindo. Se pinta alguma coisa fora do comum, algum imprevisto, a gente já se vira. Então, é isso. Escola dominical, você tem que se policiar e melhorar. Melhorar. Eu, graças a Deus, estou tentando, né? Muito bom. Obrigada, Xênia. Vamos ouvir a Jaqueline, e aí a gente volta para cá, tá, gente? Por favor. Bom, a minha participação na escola dominical já tem mais de 20 anos. Ontem? Hã? Ontem? Ontem, né? Comecei ontem. E ela começa
né, quando eu coloco o meu relógio para despertar, para eu poder acordar, né, e acordar a minha família. Então, tem domingos que a gente peca, que eu falho sempre em ser pontual. Então, isso aí é um erro aí que eu tento consertar. Estamos tentando consertar em família. E essa participação na escola dominical, ela tem que começar já durante a semana, no meditar, que nem as meninas falaram, né? No meditar na palavra, né? Tem a revista. A gente já tem o tema, né? do nosso estudo do próximo domingo. Então, a gente já tem que se preparar com antecedência, anotar lá as suas dúvidas, né? Aquilo que o que te chamou a atenção naquele tema, para você compartilhar com os professores, perguntar para os professores, e nós, como professores, a gente se prepara também para isso. É claro que tem algumas perguntas que nos pegam de surpresa, e quando a gente não sabe, eu, por exemplo, quando eu não sei a resposta para dar para uma criança, eu falo, vou pesquisar, e depois eu te dou essa resposta. Então, porque eles vêm com várias perguntas também, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, a gente tem que estudar, tem que estar sempre estudando, não é porque a gente é professor que a gente sabe tudo, né? A gente não sabe tudo, não detemos todo o conhecimento, a gente tem que estar sempre estudando, e a palavra de Deus, ela é nova a cada dia, ela se renova. Então, toda vez que a gente pega um tema, os temas das lições, a gente fala sobre Davi a vida inteira, mas sempre tem alguma coisa a descobrir sobre ele, por exemplo, né? Então, é isso, a nossa preparação já vem desde anterior ao domingo. Muito bom. Olha, tá vendo, gente? Que interessante, né? Quantas vezes a gente para pensar nisso? Quantas vezes a gente para pensar no compromisso que nós temos com aquilo que está nas nossas mãos? Porque a escola dominical, ela não está na mão de quem está à frente. Ela está nas nossas mãos. Todos nós temos um papel aqui. Todos nós precisamos ter compromisso com a escola dominical, porque é nosso papel ensinar e aprender. A palavra do Senhor diz que nós devemos examinar as Escrituras. Está escrito. É nosso dever. Então, é importante que a gente pare e faça uma reflexão sobre isso. Então, só para sintetizar, participação ativa fortalece a comunidade, promove o fortalecimento espiritual de cada um e contribui com o fortalecimento espiritual do outro. É uma maneira de multiplicar os conhecimentos. E aí a escola dominical, ela não, como disse a Jaqueline, ela não começa aqui, ela começa quando a gente acorda. Mas se a gente acordar meio-dia, não teve escola dominical. Não é verdade? Não teve. É quando a gente acorda. Se eu sei que eu tenho dificuldade em acordar sem despertador, eu preciso colocar o despertador. E eu preciso levantar quando o despertador tocar. Porque só tocar o despertador e eu desligar não adianta. Esse negócio de 5 minutinhos, eu não sei, gente. Tem gente que tem esse negócio de 5 minutos. Comigo não funciona esse negócio. Para mim é assim, o relógio despertou, eu saio. Eu saio da cama. E não é, no meu caso, é particular. Eu não tenho problema de voltar a dormir, de precisar de mais 5 minutos. Eu durmo pouco, durmo poucas horas, e é o suficiente para eu encarar um dia. Então, na hora que o relógio desperta, muitas vezes, eu acordo muito antes do despertador. Mas, como o Bá trouxe, nós somos falhos. Por isso que a gente precisa fazer essa reflexão, para a gente pensar no que a gente precisa melhorar. Onde a gente precisa investir no nosso tempo e melhorar a nossa gestão de tempo, falando de tempo. Quando a gente fala de pontualidade, a gente fala também de respeito ao outro. Eu falo lá em casa, eu fico muito nervosa, gente, com atraso. Eu fico. E eu sou muito transparente, vocês me conhecem. Vocês sabem que todo mundo percebe quando eu estou maravilhosamente alegre e quando eu estou todo mundo já percebe que eu não, né, tenho um ser aqui, que é bem parecido comigo. Eu sou assim. E eu fico muito, muito estressada comigo mesma se eu me atrasar.
a Xênia falou de vergonha, eu me sinto com vergonha. Às vezes, quando eu chego, acontece de chegar atrasado. Às vezes eu chego no culto, eu tenho vergonha de entrar. Eu chego ali, se tiver alguém aqui com o microfone na mão, se é a liturgia, eu não entro, eu fico lá na porta. Eu espero acabar a liturgia, eu entro. Porque eu tenho vergonha, porque para mim, isso é uma coisa pessoal, a gente está falando de reflexão pessoal. Para mim, se tem alguém aqui falando, eu tenho que esperar, porque sabe o que eu penso? Eu penso que eu distraio, eu penso que o meu movimento de entrar pode distrair. Então, eu fico lá, espero e acaba rápido. Mas eu penso sobre responsabilidade de compromisso, principalmente de horário, é o respeito com o outro. Quando eu marco com o outro, se eu digo assim, olha, nós vamos nos encontrar às 13, eu estou contando com o tempo do outro. Aí eu chego às 13h50, e o outro que separou aquele momento para mim? E o meu respeito com ele? Quando a gente marca para começar às 9h30, nem sempre a gente começa às 9h30. Nós melhoramos muito. Lá no começo da pandemia, a gente tinha problema de começar às 9h40, 9h45. Fernanda, que está aqui, lembra que a gente, não é? E eu ficava direto. Gente, olha, a gente precisa melhorar isso. Gente, ó, não dá. A gente está demorando. Olha, a gente precisa começar às 9h30. A gente tem melhorado. Não está ainda, porque, para mim, a gente tem que estar aqui 9h30, tem que estar aqui com o microfone. É assim que eu penso, porque eu acho que, se a gente marca o horário, a gente tem que cumprir o horário. E é por causa do outro. Porque se eu começar aqui 9h40, eu vou embora. Mas e o outro, que chegou 9h15? Porque ele se preocupa em chegar mais cedo. Quando a escola dominical é 9h30, é 9h30. A aula em classe começa quase 10 horas. Mas o meu compromisso com a escola dominical é com a aula. A aula em conjunto, devocional, é escola dominical. Não tem sentido algum eu achar que o horário da devocional da nossa abertura é menos importante que a aula em classe. Eu não posso olhar assim. É escola bíblica dominical, começa às 9h30. Se eu chegar correndo, eu vou fazer uma movimentação na igreja. Porque faz. Faz, gente. Quando está todo mundo quietinho aqui dentro e entra alguém, algum movimento acontece. Aí eu chego acelerado, eu não penso direito. Aí eu demoro para captar o que está acontecendo. Olha quanto prejuízo a gente tem. É nosso compromisso. Se é aula em classe, se é aula em conjunto, é aula. Se tem abertura com devocional, se não tem, é 9h30 o horário. Nosso compromisso é estar aqui, todos, prontos, 9h30. Eu chego aqui, 9h15, às vezes 9h eu estou aqui. Rubens chega cedinho, né? Às vezes está gente aqui, aí chega a dona Lourdes. Mas, às vezes, acontece chegar atrasado. A gente é falho. E, às vezes, não é nem porque é falho, porque acontecem imprevistos. A Fernanda falou da distância. Eu também não moro aqui. Eu não venho andando, não dá para vir andando. A dona Lourdes anda, não sei quanto tempo ela anda. Ela vem andando. E ela chega aqui, ela quase abre a igreja no domingo de manhã. E, realmente, às vezes, ela fica lá no portão esperando. Eu chego, ela está no portão esperando, porque ela precisa entrar. É nosso compromisso. Escola bíblica é escola bíblica, independente se eu vou ter a minha classe ou se eu vou estar com todo mundo aqui como a gente está hoje. E outro ponto que a gente precisa pensar foi falado aqui sobre o compromisso dos professores. Os professores se preparam para esse dia. O professor, quando ele vai para a sala de aula, eu sou professora. Eu não sou professora aqui na escola dominical. Eu sou professora lá fora. O professor, quando ele vai para a sala de aula, ele quer chegar na sala de aula e ele quer ver seus alunos. Professor, não adianta nada professor sem aluno. Vai dar aula para quem? E se o aluno estiver lá e não tiver professor, quem vai ensinar? Por isso que todos nós precisamos estar juntos na aula. O professor se prepara, o professor estuda. Acontece essa situação de não dar todos os domingos? Acontece. Os professores aqui, eles não são exigidos deles que eles façam uma aula por domingo. O que eu puxo a orelha, e eu puxo mesmo, e aí agora eu devolvo para a Regina,
Porque é assim, ó, o que acontece na aula? Vou dar um exemplo real. Estava eu aqui na sala das mulheres. Os irmãos sabem que nem sempre eu consigo sentar aqui e assistir toda a aula, porque eu preciso dar um suporte lá em cima, às vezes, para as meninas, com as crianças. Eu tenho que atender a necessidade da igreja no domingo de manhã. Às vezes eu consigo. Geralmente eu consigo. Mas muitas vezes, quando eu desço e sento, já passaram alguns minutos. Aí eu estava aqui sentada e a professora estava dando aula. Um exemplo aqui, da classe das mulheres. A professora estava dando aula. E aí a professora trouxe um ponto de reflexão que estava na revista. A primeira pessoa refletiu, contribuiu. A segunda pessoa, a terceira pessoa viajou. A terceira pessoa viajou. Aí a terceira pessoa começa a falar... Gente, eu estou falando pessoa para não falar o nome de ninguém. Eu nem lembro mais quem era o nome. Eu guardo muitas situações. As meninas falaram outro dia que eu guardo as coisas. Eu não guardo coisas, eu guardo as situações porque eu preciso falar disso depois. E eu fiquei pensando sobre isso. A pessoa viajou. Ela iniciou o ponto, mas ela se perdeu no meio e começou a falar de coisas que acontecia na vida. Uma coisa que a gente precisa lembrar e ter no nosso coração. A gente está aqui para estudar a palavra do Senhor. Não é o que eu acho. Não é o que eu vivo. O que eu vivo é uma experiência que é importante eu compartilhar, porque o outro pode me ajudar. Mas o ensinamento é da palavra do Senhor. O que a gente estuda aqui não é o senso comum, não é o que todo mundo acha. É o que diz a palavra do Senhor. Por isso a necessidade de nós, como diz o louvor, vigiai e orai. É vigiar, irmãos, porque a gente viaja na aula. Aí o professor, às vezes, ele fica numa situação que ele não quer ser ríspido, e aí ele deixa o outro falar, e aí a pessoa se estende, e o negócio vai embora. Aí vem o outro colega e quer complementar o que aquele está dizendo, mas ele viajou. Aí o outro quer entrar no mesmo trem. Só que o trem, ele vai a todo vapor. E o maquinista, ele não consegue frear assim. Na alta velocidade, dá um trabalho. Por isso é importante que nós estudemos a revista, para a gente chegar aqui na aula preparados. A gente tem dúvida, a gente estudou em casa, a gente traz as dúvidas, a gente já sabe o que não ficou claro para nós, aí a gente traz para o professor. É importante a gente olhar para isso. Fala. Só um momento, Mateus. Gente, nós precisamos fazer de todo o coração, como se fizesse a Deus. A gente não pode chegar aqui e desviar o assunto da aula. Um ponto importante é, se eu estudo
eu já tenho uma clareza do que eu não entendi. Eu posso não ter clareza do conteúdo todo, mas eu tenho clareza daquilo que não ficou claro para mim. E aí eu trago para o professor, e o professor vai dar a aula, e eu vou poder contribuir. E aí o que acontece muitas vezes é que o aluno faltou, aí o professor chega no domingo para dar a aula, e eu não estou falando, gente, eu não estou viajando não, tá? Eu passo em todas as salas. Eu não fico o tempo inteiro nas salas, mas eu fico um pouco em cada. Eu vejo as coisas. Não estou viajando, isso acontece. E tem professor aqui que, se eu estiver me equivocando, pode me falar, Ângela, isso não acontece. Ângela, você está viajando. O aluno falta, e aí, quando ele chega no domingo, o professor vai dar aula do domingo. O professor vai dar aula do domingo. E aí ele vem trazendo questões da aula anterior, que ele faltou. Se o professor for parar para dar aula de novo, então nunca vai avançar. Aí a gente fala de não dar tempo de fazer uma aula para o domingo, concordo. E eu não exijo que os professores façam exatamente uma aula, mas eu pego no pé quando passa 3 domingos, 4, um mês, fazendo a mesma lição. Aí eu pego no pé. E aí, assim, então, todo mundo tem que ter sua participação. O professor precisa ter a sua participação no planejamento da aula, para ele poder conduzir. Mas se o aluno ficar viajando, vai atrapalhar a condução. Aí não vai caminhar. E aí, será que o que atrapalha o cronograma é a exigência da superintendência e querer uma aula só? Ou todos nós precisamos rever as nossas posturas? Todos nós, professor, aluno, é nosso papel. Vamos ouvir o Matheus. O Matheus está nos visitando. Gente, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. O Matheus, ele foi meu aluno há alguns anos e eu não o reconheci. E ele me chamou, ele falou ali com a Joana, e a Joana me chamou ali porque ele me viu e me reconheceu. Eu nem sei quantos anos, deve quase 10 já. Foi lá em 2014, 2015. E ele me reconheceu, eu fiquei tão feliz. E eu estou feliz, Matheus. Oi? Professora do Matheus, quando eu morava no Itaim Paulista, dava aula lá perto do Santa Marcelina, faz muitos anos já. Seja bem-vindo, Matheus. O Matheus quer falar. Tem um microfone para ele? Obrigado, professora. Bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida, né, relacionada a esse tema que vocês agora abordaram, sobre trazer outros assuntos fora do tema da aula. Porque, assim, eu vejo que a EBD, Escola Dominical, é para tirar dúvida, né? O principal que eu vejo a importância é que no culto a gente não pode parar no meio da pregação para perguntar algo. Na EBD já temos essa abertura. E muitas das vezes acabamos passando situações na nossa vida que gera dúvidas e muitas das vezes não é o tema da aula. A minha dúvida é, falando como aluno, até que ponto eu posso trazer alguma dúvida ou assuntos fora do tema da aula, que eu creio que é a EBD que vai nos responder isso, mas também eu entendo esse lado de, poxa, você trazer coisas fora da aula que vai acabar se estendendo e atrapalhando o tema. Mas também a pergunta minha é, até que ponto a gente pode trazer coisas fora do assunto da aula que não vem atrapalhar, mas que vai nos ajudar na nossa vida de certas situações. Vamos falar do Palmeiras agora? Tem a ver com a aula? Vamos lá, Matheus, vamos lá. Gente, existe um limite para tudo, né? O que a gente está trazendo aqui é de situações que não contribuem e, às vezes, atrapalham o andamento. Eu estava, outro dia, conversando aqui com a Cione e com o Cláudio sobre esse ponto especificamente, né, quando a gente falou de assuntos que vêm fora. A questão não é você ter uma dúvida que você precisa que seja sanada e você trazer num dia, no momento, você precisa sanar e não é o tema da aula. A questão é o quanto nós estamos comprometidos em estudar a aula para a gente poder contribuir com a aula. Nós até falamos outro dia, nós estamos aqui, o sinal tocou. Muitas vezes a gente fica aqui até mais tarde, às vezes acontece de alguém trazer uma coisa, a gente fala assim, a gente pode conversar no final?
dependendo do assunto, se for mais particular, a gente pode conversar. E você pode trazer. O problema é o quanto nós estamos sendo claros, objetivos e prudentes a ponto de interferir na aula. É nesse sentido. É muito importante que a gente não saia daqui sem dúvidas, mas é importante que a gente não saia daqui com dúvidas, mas é muito importante que a gente se prepare para as aulas. Então, a gente não deve ter uma dúvida que a gente considera importante, que precisa ser sanada, e ir embora, porque você vai tirar a dúvida, o professor vai falar, não vou falar com você hoje, porque isso não tem nada a ver, um dia a gente conversa. Nenhum professor vai fazer isso aqui. Nós temos, os professores são muito abertos, e a gente fica aqui, ó, às vezes a aula vai embora, toca o sinal, as crianças entram, e a gente fica aqui. Então, nós somos muito abertos para isso, mas o que a gente está trazendo é sobre a nossa prudência. E o nosso compromisso em estudar a aula em casa, para a gente poder contribuir uns com os outros e com o próprio professor, com a própria aula. Tá? Não tem um limite assim de essa pergunta pode, essa não pode. Não tem como a gente dizer isso. Mas é para a gente analisar e ver, será que eu posso falar sobre isso depois? Ou será que eu tenho que falar agora? Será que eu preciso interromper o professor para falar disso? Será que eu preciso desse momento especificamente? Aí, gente, a gente é fazer igual Salomão. É orar e pedir sabedoria, que Deus dá. Para a gente poder entender qual é o melhor momento para a gente poder trazer. Né? Nós estamos aqui para ensinar, para aprender. Mas nós temos esse compromisso, né, de medir. A gente não tem como dizer, essa pergunta cabe agora, essa não cabe. Tá bom? Fala, Jaque. Não, é só para complementar aí, e até mesmo se seguirmos com o tema, se não viajar no tema, sobra espaço, sobra tempo para tratarmos de outros assuntos. Né? E aí a gente tem que ter o bom senso, né, de perceber, não, eu estou falando muito, o outro está falando demais, vamos maneirar, será que eu posso guardar isso que eu estou querendo saber, para eu perguntar daqui a pouco, para não atrapalhar, tem a ver com o assunto? Então, a gente tem que ter esse discernimento de tratar as coisas naquele momento, naquele tempo. E se tem assuntos que está angustiando a gente quer tirar a dúvida, tem esse tempo aí também, né, extra, que a gente sempre fica por aqui, os professores sempre estão aqui para conversar, né, com você fora, bater o sinal já, ó. Então, tem esse tempinho. Os professores estão também online, os professores falam com a gente no WhatsApp. Aqui, não é domingo. Não é domingo. Pode concluir, Jaque. Que aí sempre, se a gente seguir, né, mesmo com o cronograma, e não viajar, não trazer tantos assuntos que são pessoais, a gente tem que entender isso, né? Que às vezes não é o momento, a gente tem que ter o bom senso de entender, e prestar atenção. É hora de eu falar isso? Eu preciso falar disso? Se eu preciso, eu vou falar. Mas é necessário mesmo? Tem que ver. E por que eu estou falando isso? Né? Eu tenho que ficar falando sobre a minha vida o tempo inteiro com todo mundo? Eu preciso expor para todos? Não, tem coisas que a gente não precisa expor para todos durante a aula. A gente pode conversar em particular com algumas pessoas, né? Se for alguma coisa muito pessoal e você quer se abrir, aí estende e toma o tempo da aula e toma o tempo de outra pessoa que queria perguntar uma coisa sobre o assunto. É isso mesmo. E aí, às vezes, o professor... e eu queria pedir, gente, é um pedido, para que vocês tenham... para que vocês compreendam o professor. Porque, às vezes, a gente abre, e aí muita gente quer falar, vai falando, e às vezes uma pessoa estende. E aí o professor, às vezes, ele precisa dizer, gente, olha, vamos voltar aqui. Ou está muita gente falando, e aí, se todo mundo for falar, dependendo da quantidade de pessoas que tiver na sala, a aula vai entendeu? Então, assim, eu digo isso porque, às vezes, o professor precisa dizer, vamos ouvir 2 pessoas, vamos ouvir fulano, aí, fulano, agora você. A gente também tem o papel de escutar, dar oportunidade para o outro falar, porque eu quero ser ouvida, mas eu também preciso ouvir. Presbítero Henrique.
É interessante a pergunta do Matheus, e a Jaque já, literalmente, já respondeu, só quero colocar um ponto aqui junto com a Jaque. Nós temos a oportunidade de estarmos na igreja e essas oportunidades elas não podem ser negligenciadas pela gente. Então, a gente está aqui, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente está. Então, estou na aula da EBD, aproveite esse momento, use dele para viver esse momento de maneira plena. Quando eu digo isso, porque não existe só EBD. Não existe só EBD. A gente tem vários momentos, e aí tem uma baita oportunidade. Por exemplo, nossa, eu estou com meu coração aflito, e eu preciso compartilhar isso como o Paulo fala, confia a homens fiéis, né, pessoas de confiança e tudo mais, que você não precisa, talvez, utilizar o momento da EBD. Você pode chamar e falar, professor, vamos conversar? Vamos tomar um chá? Que eu preciso abrir meu coração, porque tem uma situação assim, assim, assado. Então, eu acho que é importante dizer que existe esse espaço dentro da presença do Senhor, na igreja, ele existe, e que se caso não der no horário da aula, está tudo bem. Está tudo bem, porque Deus vai dar a você a oportunidade de ser abençoado, de ser direcionado. Ah, mas o meu irmão quer fazer uma pergunta com relação à aula. Deixa o seu irmão fazer a pergunta com relação à aula, porque isso não vai beneficiar só você, vai beneficiar todos os alunos. Então é importante ter essa mentalidade. E na EBD a gente às vezes tem a oportunidade de fazer pergunta que não tem nada a ver com a aula, usando esse termo, e ainda assim o professor, Deus dá um dom, né, para o professor e para a professora, que ela consegue dar uma volta e voltar para o tema. Mas às vezes é desafiador demais, porque a gente está falando lá de como Deus criou o mundo, e aí a pessoa pergunta, mas e os anjos lá no Apocalipse? Não tem nada a ver. Né? Então, tem que ter esse cuidado também, é importante. Muito bom, gente. É isso que a gente precisa refletir, né? A gente precisa contribuir com os nossos professores se dedicam, e nós contribuímos uns com os outros. E aí, para a gente ir encerrando, eu queria fazer a última reflexão. Eu queria que nós parássemos um instante. Alguém já começou a falar esse ponto, mas eu queria que a gente parasse esse instante para refletir. Uma reflexão individual sobre o compromisso com a escola bíblica, destacando progressos ou partes, áreas em que nós precisamos melhorar, reflexão individual. Então, como foi para mim progressivamente, o quanto eu cresci e o que eu preciso fazer para melhorar? Então, uma reflexão sobre o nosso compromisso para depois. Então, eu olho para trás, como que a escola dominical contribuiu comigo, e o que eu preciso fazer para melhorar a minha participação na escola dominical e continuar contribuindo com os meus irmãos. Vamos lá. E aí a gente vai ouvir umas 3 pessoas para a gente ir encerrando, tá bom? Vamos lá. Mas se tiver mais gente, a gente vai falar. Eu estou aqui, ó. O impacto da escola dominical positivamente, como você cresceu, né, olhando para o seu crescimento, pensando na escola dominical, e o que você precisa melhorar. Aí é uma coisa individual. Então, se não quiser falar, algumas pessoas já falaram, eu preciso melhorar minha pontualidade. Então, já começou essa reflexão, e esse é o nosso propósito hoje, a gente refletir sobre essas coisas. Trabalhar aquilo que trabalhamos na EBD e continuar o estudo em casa, levar, né? E o segundo, a pontualidade. Ixi. Boa. Fala, Jefferson. Jefferson quer falar. Prova disso. Antigamente eu não vinha na EBD, né? A Priscila sempre foi assídua. E às vezes ela atrasava, não por culpa dela, mas por minha culpa. Conheço isso aí. Trazê-la. Porque aí vem, né, a questão das prioridades, né? O que a gente coloca na vida como prioridade. E hoje o mundo está cada vez mais difícil. Então a EBD é uma ferramenta que nós temos, a oportunidade que Deus nos dá de nos prepararmos
para o que tem lá fora, né? Para debatermos os assuntos que hoje, para muita gente é normal, para muita gente é a verdade ou é o certo, e que nós sabemos que não é. Então, como debater com essas pessoas sem muitas vezes ofendê-las, né? Mas assim, usando a palavra de Deus. Então, a EBD, ela nos ajuda, né, nesse quesito, que a gente aprende muito. E aí eu falo que hoje, quando você prioriza isso, a tendência de você ir subindo degrau por degrau é muito grande, porque eu sou prova viva disso. No início eu não vinha, eu vinha trazê-la e vinha buscá-la. Os irmãos mais antigos aí lembram disso, né? Aí depois eu já vinha, mas não todos os domingos. E hoje, pela graça de Deus, lá a nossa EBD começa às 9h, e não 9h30. A gente vai quase todos os domingos, né? Quando a gente está lá, a gente vai na EBD, é meio que uma obrigação. E aí que tá, qual eram as prioridades antes, né? Era uma corrida de Fórmula 1, era um jogo de futebol, era um outro compromisso, e hoje nós não temos compromissos de domingo. O domingo o compromisso é com a igreja. Então, de manhã, às vezes, alguém marca alguma coisa, porque na Bahia o sol nasce mais cedo, né? Então, lá a gente dorme mais cedo e acorda mais cedo. O problema hoje já não é mais acordar. Mas aí tem aqueles compromissos de domingo, marca um café, alguma coisa, a gente, se não atrapalhar a EBD, a gente vai. Se atrapalha a EBD, a gente não vai. Então, simples assim, né? Mas, assim, mesmo assim, precisamos melhorar muito, né? Muito mesmo, porque é uma melhoria contínua, né? E aqui é a preparação que a gente tem para o mundo, né? Para nós, para os nossos filhos, e a interação, voltando no ponto anterior, só um pouquinho, a interação é que, assim, às vezes a gente interagindo, a gente aprende mais, né? Então, a gente precisa, assim, estudar ao longo da semana. É uma falha minha, eu tenho essa falha. Eu não consigo, às vezes, parar e estudar. Às vezes consigo assistir uma série, mas não consigo. Então, a gente precisa estar em oração, pedindo a Deus essa transformação, porque, às vezes, não é da gente. A gente precisa pedir a Deus essa preparação aí e pedir que Deus nos ajude a mudar. Amém. Olha, gente, como é importante, né, a gente parar e fazer essas reflexões, né? Para mim é muito comum, para mim é muito natural acordar de manhã e vir para a EBD. É muito natural. Quando a gente fala de pontualidade, a gente está falando do nosso compromisso. É claro que a gente sabe que imprevistos acontecem, situações acontecem na nossa vida aí que pode nos impedir de estar, mas o que a gente não pode é transformar a exceção em regra. Imprevisto é exceção. Pode acontecer o imprevisto, mas aí daqui a pouco acontece um imprevisto ali, daqui a pouco não é mais imprevisto, virou regra. Eu não tenho mais horário. Eu chego qualquer hora, eu vou qualquer domingo, eu vou hoje, não vou, aula em conjunto, não vou não, aula em conjunto não vai ter aula em classe, então não vou. Né? Então, existem situações. Então, quem pega transporte público, o que a gente pode fazer? A Fernanda bem disse, se programar para ver se consegue sair mais cedo, é difícil, não é fácil. Não é fácil. Para eu chegar aqui 9 horas, é igual a Fernanda, a gente madruga, porque madruga e tem que fazer um monte de coisa em casa antes de vir para cá. Principalmente que a mulher sabe quantas coisas a gente faz antes de vir para cá. Né? Mas a gente precisa parar e assumir o nosso compromisso diante de Deus, porque é conosco. E nós precisamos fazer de todo o coração. De todo o coração é a gente valorizar aquilo, é respeitar o momento. Domingo é o dia do Senhor. Tem um encontro de família, é uma exceção? É uma coisa pontual? Ou ela está sempre acontecendo? Então, assim, a minha família está sempre marcando compromisso aos domingos, e eu estou sempre indo? Ou eu estou marcando compromisso aos domingos porque eu vou atender a família? São reflexões que a gente precisa fazer. Eu acordo com toda tranquilidade e venho domingo de manhã. Se eu passar a noite acordada, eu venho tranquilamente. Os dias que eu não vim foram por situações assim que bem raras. Eu não tenho dificuldade para vir para a escola dominical, nenhuma. Até o Pedro reclamava, o Pedro às vezes dorme na sala, que a Jaqueline fala, mas o Pedro não reclama mais para vir. Então, é nosso compromisso, né, que nós possamos olhar para isso sempre, de vez em quando parar e refletir e olhar para isso. Hoje nós estamos encerrando, nós estaremos de recesso, voltaremos no dia 21
de janeiro, dia 21 de janeiro, estaremos aqui juntos, toda a igreja, na Escola Bíblica Dominical. Ah, tá bom. Dia 21 de janeiro estaremos todos aqui, então hoje é o último dia. Eu quero agradecer a contribuição de vocês, foi ótimo para mim, obrigada, vocês contribuíram bastante. Eu estava super nervosa e estou até mais calma. Eu estava muito nervosa mesmo. Mas antes de encerrar, eu quero convidar a igreja para a gente louvar mais uma vez e encerrar. E aí, Fernanda, você ora para a gente encerrar? Ah, mas antes, enquanto você vem, presbítero Sérgio quer falar? Enquanto o louvor se prepara aqui. Irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, eu acho que nós todos compreendemos os desafios que Deus faz para nós, e os desafios que nós temos na Igreja Presbiteriana Canaã. Eu queria deixar para os irmãos aqui, nós tivemos desafios aqui hoje, falou muito sobre desafio. Então, a nossa irmã, vem aqui na frente, fica aqui. A nossa irmã Ângela, ela fez desafio a nós. E um dos desafios que me tocou muito, e eu gostaria que os irmãos compreendessem o que eu vou falar, né? A Fernanda, por exemplo, falou que ela mora longe, né? E tem as dificuldades para chegar até aqui. Não é fácil, tem um trânsito, né? A gente reconhece. E nós que moramos aqui vizinho da igreja, que trânsito que nós pegamos, né? Não é verdade? Então, o que eu queria falar para os irmãos é assim, vamos desafiar a nossa irmã Ângela? Vamos, a partir do dia 21 na Escola Dominical, vamos chegar todos aqui às 9h25 da manhã? Vamos desafiar ela? Ela nos desafiou, então nós vamos desafiar a nossa irmã. Vamos fazer isso? A partir do dia 21 de janeiro na Escola Dominical. É uma bênção a nossa irmã aqui esse ano de estar aqui à frente. Foi uma bênção, nós sabemos disso, né? E eu quero deixar mais uma coisa para vocês. O pastor sempre fala para a gente chegar 5 minutos antes. Então, 9h25, nós já estaremos aqui na Escola Dominical. E o culto à noite? Vamos desafiar o nosso pastor a partir de hoje? Vamos chegar aqui. Que hora que é a escola? Que hora que é o culto da noite aqui? Que horas começa? O nosso culto começa às 17h55. Muitas vezes eu faço a liturgia aqui, sou o primeiro a fazer. Eu vejo a igreja vazia. Vazia. Muitos irmãos não chegaram ainda. E o culto já começou. Irmãos, vamos colocar isso. É cultuar a Deus. Nós não estamos aqui para cultuar irmão, pastor, ninguém, a Ângela na escola dominical, mas sim ao Senhor. Vamos cumprir o nosso horário. É claro, foi falado aqui, que a gente, às vezes acontece de ter um imprevisto. Imprevisto nós carregamos na nossa vida. Imprevisto, não deu para vir, ou chegou atrasado por isso, por aquilo. Domingo passado, o Henrique, juntamente com o pastor, a Fernanda, chegaram atrasados. Por quê? Porque houve um compromisso antes que foi desnecessário desmarcar. Aconteceu. O que o pastor fez? Falou com a gente, nós iniciamos o culto. Eu, o Cláudio, nós já estávamos aqui para iniciar o culto. Acho que os irmãos viram isso domingo passado. É assim que funciona a Igreja Presbiteriana. Então, fica esse desafio para os irmãos. A partir do dia 21, 9h25 da manhã, nossa irmã. A partir de hoje, 17h55. Vamos desafiar o pastor. Amém, irmãos?